Graças a Deus. Que o amor de Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo seja com todos vocês. Bem-vindo ao nosso canal. Sou o seu irmão e amigo pastor Eduardo Santos. Vamos meditar nas Escrituras Sagradas, como temos sempre feito, para que você tenha conhecimento da vontade de Deus para a sua vida. Prepare um copo com água porque nós vamos orar daqui a pouco. Já peço que você se inscreva no canal, que deixe a sua curtida para nos ajudar a pregar a palavra de Deus para mais pessoas. Nós vamos meditar hoje numa passagem muito conhecida das Escrituras Sagradas, que está no livro de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo 9, quando o Senhor Jesus dá um exemplo de dois tipos de pessoas. Aqui na Bíblia são representadas pelo fariseu e o publicano, dois tipos de pessoas que oram a Deus, ou que se apresentam a Deus, ou que servem a Deus, né? E você, durante esse estudo, essa palavra, eu quero que você pense bem, reflita em qual dessas duas pessoas você se encaixa, você se identifica. Nós também vamos falar aqui sobre o tipo de oração que Deus não ouve, que Deus não responde, porque Deus não ouve a todas as orações, ou se ouve, não responde a todas as orações, né? Ele ouve todas as orações, mas não responde a todas as orações. Então diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um era fariseu. Para você entender, quem eram os fariseus? Os fariseus eram um partido religioso que surgiu bem antes do Senhor Jesus e que eles eram rígidos no cumprimento da lei. Eles eram duros ali para as pessoas cumprirem as leis. E eles se achavam superiores aos demais, porque eles se achavam mais perto de Deus por serem cumpridores da lei fielmente, né? Então a gente vê que durante a passagem do Senhor Jesus aqui na terra, ele teve muito problema com esses fariseus, que não aceitavam o Senhor Jesus como filho de Deus. Então os fariseus eram um partido religioso, para você entender, que eles se achavam mais de Deus do que os demais, porque eles eram rigorosos para que a lei se cumprisse. E o outro era publicano. O publicano eram cobradores de impostos, eles trabalhavam para os romanos e eles eram tidos como pessoas traidoras do povo judeu, porque eles trabalhavam para quem oprimia, para quem cobrava imposto dos judeus. Então eles eram odiados pelos judeus, pelo seu próprio povo, porque eles trabalhavam para os romanos cobrando imposto, cobrando duras cargas. Então eles eram tidos como traidores. Então eles não podiam também entrar no templo para orar, eles não sentiam a vontade para entrar, porque eles eram descartados por todo mundo, né? Discriminados, digamos assim. Então diz a Escritura Sagrada, no versículo 11, que o fariseu, ele entrou no templo e ele se colocou em pé e orava de si para si mesmo. Ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Quer dizer, ele orava se gabando diante de Deus: eu sou santo, eu sou bom, eu oro, eu jejuo, né? Tem pessoas que são assim, tá cheio de pessoas por aí assim, que se acham o rei dos reis, que se acham o melhor de todos, cheio de gente assim, não é só pessoas que frequentam igreja não, cheio de pastores, de pregadores, de pastoras, de pregadoras assim, que acham que são mais de Deus que os outros, que são mais santos que os outros, que querem ser mais importantes do que Jesus, que querem estar acima de Deus, inclusive, que se acham que eles é que são bons, que Deus faz é porque é eles que pedem, é eles que oram. Tá cheio de pessoas assim. Você é inteligente e você sabe julgar quando você vê. Então ele disse no 12, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Então, a Bíblia diz
o Senhor Jesus é quem está dizendo isso aqui, que ele desprezava as pessoas, ele se achava mais santo que as demais, ele orava a Deus dizendo: Senhor, eu mereço, eu sou bom, eu jejuo, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu oro, eu faço aquilo outro, eu não sou como esse daí que está aí do lado, nem como as outras pessoas. Ele queria mostrar para Deus que ele era merecedor da atenção de Deus, da resposta de Deus, do milagre, da salvação. Ele estava se justificando. Ele se apresentava a Deus como alguém muito importante, melhor do que os outros. Enquanto que o publicano, diz a Escritura Sagrada, no versículo 13, que o publicano ficava em pé, longe. Ele não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim. Aí Jesus disse: eu vos digo que desceu justificado para a sua casa, não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então o Senhor Jesus disse para os seus discípulos: olha, quem voltou para casa justificado, quem Deus respondeu, foi o publicano. Por quê? Ora, porque o publicano ele foi humilde, ele reconheceu os seus pecados, as suas falhas, enquanto que o fariseu, ele não reconheceu. O fariseu ficou se justificando. Não, eu sou bom, eu sou justo, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu faço jejum, eu faço isso, eu faço aquilo, eu não sou igual aos outros. Diz a Escritura Sagrada que esse aí Deus não ouviu. Meu irmão e minha irmã, qual a lição que nós tiramos de tudo isso? Que a religiosidade não significa que a pessoa está agradando a Deus. Ir à igreja, ler a Bíblia, ficar orando o Pai Nosso, Salmo 23, Salmo 91, ficar mostrando para as pessoas que você é alguém que tem Deus, que é de Deus, isso para Deus é nada. O que Deus vê é o coração. Eu posso ficar o dia inteiro em jejum. Se o meu coração não estiver nas mãos de Deus, de nada adianta o meu jejum. Eu posso ir para a igreja de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. Se o meu coração não estiver limpo, fazendo a vontade de Deus, de nada adianta. Eu posso ler todos os dias o Salmo 23, o Salmo 91, de manhã, de tarde, de noite, deixar a Bíblia aberta no Salmo 23, no Salmo 91, no Pai Nosso, que nada disso adianta se eu não tiver o meu coração limpo e voltado para Deus. Porque Deus, ele não vê a aparência. Deus, ele não vê o que você faz. Deus, ele vê o seu coração. Está cheio de pessoas por aí vivendo de aparência. Cheio de pessoas, tanto pessoas que frequentam a igreja, como pregadores, como pastores, que você olha para a pessoa tem a aparência de alguém de Deus, mas o coração da pessoa não é um coração voltado, e Deus sabe disso. Tanto que o Senhor Jesus diz que muitas pessoas, naquele dia, quando ele voltar, vão dizer: Senhor, mas no teu nome eu preguei, no teu nome eu fiz isso. Jesus vai dizer: se apartem de mim, todos vocês que eu não conheço vocês, nunca me pertenceram. É esse tipo de pessoas, igual o fariseu, que se acha importante, que se acha de Deus, que se acha isso, que se acha aquilo, mas que nunca foram pessoas que tiveram um coração nas mãos de Deus. Então nós aprendemos que não adianta você ser religioso. Você tem que ter um coração limpo e sincero para fazer a vontade de Deus. Não adianta você estar na igreja há muito tempo, não adianta você pregar, não adianta. Se você é uma pessoa que vive no pecado, que vive no erro, é uma pessoa que não é humilde, que não reconhece os seus pecados, nada disso adianta. Deus não olha para isso, Deus não ouve essas orações. Primeiro, é essa parte. Segundo, a pessoa que é orgulhosa, ela não consegue ser espiritual, ela não consegue depender de Deus, porque ela não reconhece os seus erros. Davi, ele disse: enquanto me calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Enquanto a pessoa não é humilde para reconhecer que ela precisa de Deus, Deus não vai ajudar, Deus não vai abençoar, sabe? Tem muitas pessoas que só vivem reclamando da vida, mas a pessoa também não se volta para Deus, ela não se converte, ela não muda, ela não entrega. Ela quer que Deus faça na vida dela o que ela quer, do jeito que ela quer. Não é desse jeito que funciona. Se eu quero ser abençoado por Deus, eu preciso mudar minhas atitudes.
eu preciso pedir perdão pelos meus pecados. Eu preciso mudar a minha vida, me enquadrar, me adaptar às escrituras sagradas. O que Deus quer que eu faça? O que Jesus quer que eu faça? Então eu vou fazer. É isso que Ele quer, eu vou fazer então, para Ele poder me ouvir e me responder. É o que tem que acontecer, a pessoa tem que ser humilde. O publicano foi humilde. Enquanto o fariseu se gabava, se orgulhava, o publicano disse: tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um pecador. Meu irmão, minha irmã, todas as vezes que você for orar, que nós formos orar, nós temos que saber que nós estamos orando porque nós dependemos de Deus. Então você tem que mostrar para Deus que você precisa dele, reconhecer os seus pecados, pedir perdão pelos seus pecados, reconhecer diante dele que você e eu, nós não merecemos nada de Deus. Nós recebemos e somos abençoados pela misericórdia dele. O que provoca a misericórdia dele é o nosso coração arrependido, quebrantado. A Bíblia diz que é um coração contrito, Deus não resiste, ou seja, um coração quebrantado, Deus não resiste. A Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos que são humildes. Seja uma pessoa humilde diante de Deus, reconheça que você precisa mudar, reconheça que você é nada. Quantas pessoas a gente vê por aí se achando que são de Deus, que são, como dizem por aí o ditado, né? A última Coca-Cola do deserto. Enfim, tem várias, quer dizer, que se acham mais importantes que todo mundo. Diante de Deus, meu irmão, minha irmã, não importa a aparência, Deus não vê as obras, Deus vê o coração. Terceiro, nós precisamos reconhecer que somos indigno, ou seja, que não merecemos nada. Tudo é pela misericórdia dele. Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. O quarto, que Deus não vê a aparência. Deus vê o coração. Deus não, quando nós entramos na presença de Deus, Deus não vê se você é branca, é preta, é amarela, é vermelha, é azul, se você é uma pessoa gorda, magra, alta, baixa, se você é do Nordeste, é do Sul, se você é do Brasil ou dos Estados Unidos, se você fala bem ou falar errado, se você é careca ou cabeludo. Deus não vê nada disso. Quando nós entramos diante de Deus, Ele vê o nosso coração. Deus vê direto o nosso coração. E como está o seu coração? Será porque sua oração não tem sido respondida por Deus? Você se enquadra em qual desses dois? No fariseu ou no publicano? Deus não ouviu a oração do fariseu. Mesmo ele jejuando 2 vezes por semana, dando dízimo, dizendo para Deus que ele era bom, que ele não pecava, que ele não fazia isso, Jesus disse que Deus não ouviu. Mas o publicano que disse: eu sou pecador, não sou merecedor de nada, eu não sou digno nem de estar aqui, ele nem ousava olhar para o céu na direção de Deus. Jesus disse que esse Deus perdoou e foi abençoado, foi justificado. Analise a sua vida. Deus, eu volto a dizer para você, Deus não quer religiosidade. Deus não quer que você fique todo dia lendo Pai Nosso, que você fique todo dia orando Salmo 91, que você fique todo dia orando Salmo 23. Deus não quer isso. Deus quer que você tenha um coração limpo, um coração puro. E aí você vai fazer a sua oração, colocando diante dele o que você precisa, suas necessidades, e aí Deus vai atender você. Esse é o tipo de oração que Deus não ouve. Deus não ouve a oração de pessoas como o fariseu, mas Deus ouve a oração de pessoas como o publicano, que reconhece que são pecadoras e que precisam de Deus na vida delas. Como eu falei para você, tem muitas pessoas que estão cheias de problema, mas não querem se converter, não querem deixar a arrogância, o orgulho e se voltar para Deus. Mas elas querem que Deus ajude elas, que Deus abençoe, que Deus abra a porta, que Deus restaure a família, mas elas não querem se voltar para Deus, elas querem que Deus faça do jeito que elas estão. E desse jeito Deus não age na vida de ninguém. Para Deus agir na vida da pessoa, ela tem que ser humilde, reconhecer que precisa dele, pedir perdão pelos pecados e se voltar para ele. Vamos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, em nome do Senhor Jesus, eu entro na tua presença, meu Deus. Graças te dou pela tua misericórdia para conosco. Graças te dou por teu Senhor morrido na cruz em nosso lugar. Meu Deus,
Nós reconhecemos que sem o Senhor nada somos, que sem o Senhor nós não podemos nem respirar, porque é o Senhor que nos dá o ar que respiramos, meu Deus. É o Senhor que nos dá a saúde para trabalhar. Muitas pessoas não reconhecem o quanto o Senhor é bom. Muitas pessoas, meu Deus e meu Pai, meu Rei, são como o fariseu. Elas acham que o Senhor é obrigado a fazer algo por elas, por nós, porque nós somos bons, porque nós somos merecedores, porque nós somos isso, somos aquilo, somos melhores que os outros. Porém, o Senhor Jesus repreendeu a atitude do fariseu e elogiou o publicano, porque o publicano reconheceu que precisava do Senhor, que não era digno de receber nada, que era um pecador. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra o nosso entendimento, meu Deus. A tua palavra diz que o Senhor resiste às pessoas que são soberbas, que são orgulhosas, que são arrogantes, mas o Senhor dá graça para aquelas pessoas que são humildes, meu Deus, que reconhecem que precisam de Ti. Eu oro, meu Deus, meu Pai, meu Rei, por esta pessoa que precisa receber a graça do Senhor na vida dela, para esta pessoa que tem encontrado muita dificuldade para deixar o pecado, tem encontrado muita dificuldade para deixar o orgulho, para deixar a arrogância, meu Deus. Nós temos visto, meu Deus e meu Senhor, a cada dia que se passa, as pessoas se preocupando mais com as coisas desse mundo, mais em agradar as pessoas, mais em viver de aparência do que em agradar ao Senhor, meu Deus. Os apóstolos, quando eles foram receber uma ordem que eles não poderiam mais pregar, eles disseram: analise vocês se importa para nós mais agradar a Deus ou aos homens. Meu Senhor, nós queremos te agradar. Ajuda esta pessoa. Eu oro por esta pessoa que está doente, por esta pessoa que está com o seu casamento cheio de problema, de conflito, à beira da separação. Por esta pessoa, meu Deus, que tem um emprego em vista e ela está ansiosa para ser chamada. Por esta pessoa que está à espera de uma porta. Meu Deus, o Senhor sabe que não somos merecedores de nada, mas cremos num Deus que é dono de tudo, que pode todas as coisas. E eu peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor, meu Deus, meu Pai, meu Rei, ouça a nossa oração, como o Senhor ouviu a oração do publicano, meu Deus, e que esta pessoa seja abençoada. Liberta esta pessoa de toda ansiedade, da síndrome do pânico. Liberta esta pessoa da depressão. Liberta esta pessoa do desejo de morrer, de desistir de tudo. Liberta esta pessoa desse desespero, Senhor. Tem pessoas que quando ela pensa no futuro, lá para frente, ela se desespera, ela só vê coisa ruim, ela só vê problema, ela só vê que não vai ter solução, que não vai ter saída. Ela não consegue ver, meu Deus, meu Pai, meu Rei, que o amanhã pertence ao Senhor. Que amanhã o Senhor pode fazer tudo diferente na vida dela para melhor. Que amanhã o Senhor pode abrir portas, que amanhã o Senhor pode dar para ela uma vida nova, Senhor. Oh, meu Deus, aonde esta oração estiver chegando, Senhor, que chegue também o teu poder para ajudar. Peço que o Senhor venha abençoar estas pessoas que têm compartilhado essa oração com seus familiares, com seus amigos, porque elas têm sido usadas pelo Senhor para ajudar outras pessoas, meu Deus, e que o Senhor olhe para essas pessoas, pelo que elas têm feito para ajudar outras pessoas, compartilhando esta oração, esta mensagem. Guarda aquelas pessoas que estão no trabalho, os vigilantes, os policiais, os enfermeiros, motoristas de aplicativo, os entregadores, os caminhoneiros. Livra, meu Deus, do sequestro, do assalto, do acidente, Senhor. Guarda, meu Pai, a vida de todos os familiares dessa pessoa, onde quer que se encontrem. Eu coloco nas tuas mãos, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que esta água seja consagrada e abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Beba da sua água. Seja você como o publicano, uma pessoa humilde, que reconhece que precisa de Deus e que sem Deus você é nada. Não seja como o fariseu, arrogante, orgulhoso, achando que Deus é empregado
e que pode fazer tudo na vida da pessoa na hora que ela quiser. Compartilhe esta oração, compartilhe esta mensagem, mande para os seus familiares que estão em outro estado, em outra cidade, mande para os seus amigos de trabalho, compartilhe nos grupos que você participa, porque onde essa oração chegar, vai chegar também o poder de Deus através de você para abençoar a vida dessas pessoas. Um forte abraço.